Glória a Deus, que bom que você veio. Aqueles que nos assistem também, forte abraço aí onde você estiver. Receba tudo aquilo que Deus tem preparado para nós também nesta noite. Como você viu também nos nossos avisos, então nesta semana, se Deus assim nos permitir, então na quarta-feira nós vamos retornar com o culto de oração profética. Então às 19h30, 19h30, né? Então esse período de recesso, ainda antes que a integração ela volte, vai voltar em fevereiro, então a gente tem esse período ainda de umas 3 semanas, talvez 4, que a gente vai estar então às 19h30. Então não temos dúvida alguma de quanto Deus tem se movido através das orações, do mover do sobrenatural de Deus. Não sei quantos viram lá o incêndio lá Estados Unidos, Los Angeles, e de repente todos aqueles quarteirões devastados, mas estava lá a casa de um filho de Deus intacta, como se não tivesse fogo, como se não tivesse nada. E não só uma casa, são várias que Deus, em outras palavras, né, pessoas que eu creio que oram, pessoas que confiam, pessoas que creem no poder. Quando eu estava vendo aquilo, o Espírito Santo logo me lembrou. Lembra do Salmo 91? Quando a gente diz, mas como pode cair 1000 à minha direita e 10.000 à minha esquerda, em outras palavras, não acontecer nada comigo? Ali estava um sinal muito claro o que significa o Salmo 91, um exemplo daquilo ali, né? Então a oração tem feito grandes coisas, sempre foi, e nesses últimos dias até a trombeta ela soar, que está bem prestes, meu irmão, senão... Bom, você não vai se espantar se ela tocar hoje de novo, porque você vai já estar na glória, né? E ninguém vai ficar aqui para se espantar, no caso, né? Mas não se espante, em outras palavras, se amanhã ela tocar, ou nessa semana ela tocar, porque está ali por um fio a trombeta para soar. Então, né, nós precisamos como igreja estar focado, grandes coisas vão acontecer nesse ano, ainda nesse período, e nós precisamos estar orando. E você viu também, então nós temos um seminário da ETM, Deus assim permitir, também em fevereiro, 13 e 14, se eu não me engano, então mergulhando no favor de Deus. Então mesmo que o tema do ano talvez seja um outro esse ano, a gente não sabe ainda, vamos semana que vem para a agenda, semana que vem, não nessa agora, na outra semana, mas independente disso, o favor de Deus ele é constante sobre a nossa vida, entra ano e sai ano, enfim, independente, nós temos que entender, meu irmão, minha irmã, ouça. Quando você entender o favor de Deus, a sua vida é outra, ela muda. Ah, pastor, mas eu estou 50 anos na igreja, já mudou muita coisa. Mas se você não conhece o favor de Deus, ainda não mudou nada na sua vida. Só vai mudar a partir do momento quando você conhece o favor de Deus. A partir do momento que eu conhecer o favor, a minha vida, ela é transformada. Então Deus me deu esse tema para a gente trabalhar nesse seminário, serão 2 dias, que vai ser já então o início da ETM, do ano letivo, da escola. Então começa com o seminário e daí na outra semana então já começam as aulas, e você então pode se matricular, você pode ir no seminário, ele é aberto para quem quiser vir, e se fosse você, viria nesse seminário também, nesses 2 dias, né, que vão ser um antes e um depois na sua vida. Então essa escola, com certeza, né, é uma forma de, pastor, é uma escola teológica, né, uma escola de crescimento, ou seja, uma escola de, como diz, treinamento ministerial. Ela forma líderes, ela forma pastores, ela forma missionários, ela forma pessoas, né, para poder dar continuidade, ou seja, é só, lógico que entram partes teológicas, só trabalha a Bíblia nessa escola, mas o foco dela é formar uma liderança, formar ministérios, né? Então, se você puder estar conosco, é uma vez durante a semana, quando iniciar, sempre nas terças-feiras, mas que já tem mudado a vida de, não só aqui, né, no caso o Brasil e vários outros países que têm a escola também e que têm trabalhado de uma forma poderosa, amém? Então o recado está dado, então na quarta-feira começamos o culto de oração e depois as demais agendas vão acontecendo no mês de fevereiro em diante também. Eu quero nessa noite dar continuidade daquilo que a gente falou um pouco na semana passada, fazendo uma reflexão do meu testemunho de vida, parte 2, ok? Quantos estiveram na semana passada? A maioria ficou em casa, então, mas glória a Deus, você veio hoje. Então você pode pegar lá no YouTube a mensagem, parte 1, e ouvi-la e também meditar sobre ela. Então a gente falou um pouco na semana passada sobre o nosso
testemunho de vida, um testemunho daquilo que Deus ele fez na nossa vida. Desde que Jesus Cristo passou a fazer parte da nossa vida, eu tenho um testemunho, você tem um testemunho, nós carregamos um testemunho desde o dia que Jesus Cristo mudou a nossa vida, quando Ele mudou a nossa história. E a gente sabe que infelizmente muitos não manifestam, um bom testemunho, mas eu creio que sim, todos nós temos um testemunho e devemos manifestá-lo por onde Deus assim nos permitir, onde Deus nos levar, nós temos que ser esse bom perfume de Cristo. E na carta do apóstolo João, na terceira carta, como eu falei na semana anterior, 3 personagens que chamavam a atenção do apóstolo João em relação à igreja, 3 vidas ali que chamaram a atenção e ficaram registradas, que o Espírito Santo com certeza pediu para o apóstolo João estar registrando, ou seja, registrando a vida desses personagens. 3 tipos de pessoas em evidência nessa carta. Quem lembra dos três personagens? O Edgar, ele lembra, que eu dei o exemplo para colocar o nome do próximo filho, mas alguém mais? O Gaio, Diótrefes e Demétrio. Gaio, Diótrefes e Demétrio. Então eles nos chamam a atenção, pois falam do que? De uma advertência espiritual. Então são exemplos de pessoas dentro da maioria das congregações. E a gente vai ver então hoje à noite um pouco quem era a vida, ou seja, quem era Gaio. Então algumas características fortes na vida de Gaio que servem de exemplo para a nossa caminhada. Ouça, são exemplos que eu estava ontem à noite num lugar, eu estava falando com uma pessoa também, e deixando bem claro, as eras que nós vivemos, a nossa era, a era da tecnologia, do desenvolvimento da ciência, a gente vive uma geração de todas as principais mudanças que aconteceram nesses últimos anos no universo, na Terra, nós vivemos aquilo. Mas o que a gente não pode esquecer, e eu falando com essa pessoa da nossa geração, daqueles que têm ali os seus 50, 60 anos, convívio, como foi a educação dos pais para os filhos, como foram, ou seja, a questão de educação e assim por diante. Então, o que a gente estava falando, conversando um pouquinho, que eu deixei bem claro para ele, independente das eras, independente do tempo, o que nós não podemos jamais esquecer que existem princípios na vida de um ser humano. Princípios não mudam. Princípios eles não mudam. Pastor, mas agora a era é essa, agora a fala é essa, agora a linguagem é essa, pode ser o que for, mas princípios eles não mudam. Independente das eras, é como a palavra deixa bem claro, Deus ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Como Deus ele não muda, princípios também não mudam. Então princípios não mudam, mudam-se falas, mudam-se, ou seja, vestimentas, mudam-se corte de cabelo, muda-se a vestimenta, mudam-se arquiteturas, mudam-se tantas coisas, mas não se mudam princípios. Princípios eles permanecem. E aqui na vida desse Gaio, desse irmão, então são alguns princípios que servem, ou seja, que fazem total diferença na nossa vida. Em cada um de nós, ou seja, isso vai fazer diferença, se eu aplicar isso como toda a palavra de Deus, quando ela é aplicada, a gente vê a diferença na nossa vida. Então Gaio, em primeiro lugar aqui, ele é um exemplo de uma pessoa que amava e era amado. Ele amava e ele era amado, então esse foco principal, ele era um homem, como o apóstolo João mesmo diz, ele era um homem amado. Veja no versículo 1, versículo 2 e o versículo de número 5 da terceira carta do apóstolo João. Ele diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. Então são 3 versículos, na semana passada eu li a carta toda,
né? Então você, se eu posso deixar uma recomendação, leia terceira carta do apóstolo João. Passou quantos capítulos? Só tem esse, no caso, né? Só tem um capítulo. Se eu botar lá, capítulo 1 e os versículos, a pessoa já cria uma confusão. Então só por isso, só tem os versículos, porque só tem versículos. Então é um capítulozinho ali, só para que você possa ler e meditar. Então a gente pode ver aqui que o apóstolo João, ele era um discípulo amado. Quando você lê João, quando você ouve a palavra João, você tem que entender claramente, ele está ligado, como a Bíblia diz, que ele era o discípulo amado. Então João é um exemplo, falando do apóstolo João, ele deixa bem claro, dentre os demais discípulos, ele era um amado. E ele sendo discípulo amado, mas ele está falando que Gaio também era uma pessoa amada, ele era uma pessoa que amava. Então veja que João, ele não teve dificuldade de reconhecer quem? Uma pessoa que amava, e se destacava entre os demais. Então Gaio, ele era o quê? Ele era uma pessoa fácil de ser amada. Então as pessoas que conviviam com ele não tinham dificuldade de se relacionar com Gaio. Não tinham dificuldade de se relacionar com ele, eles se relacionavam facilmente com ele. A bondade de Gaio, o seu amor, o seu testemunho, era como um aroma que atraía as pessoas ao seu redor. Então o testemunho de Gaio era algo poderoso, ou seja, a vida dele, o que ele respirava, o que ele manifestava, aquilo que ele transmitia à vida das pessoas, era uma forma de que as pessoas eram atraídas a ele, como se fosse um imã ali que estava ali atraindo as pessoas à volta dele, por causa dessas características na vida dele. Então é algo maravilhoso que nos alegra muito quando a gente tem irmãos assim no nosso meio, que são o quê? Fáceis de ser amados. Você concorda comigo? É bom ou não? Ter pessoas que convivem com você que são fáceis de ser amadas. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso poderoso. Eu acho isso assim, meu Deus, pastor, mas isso não é fazer acepção de pessoas. Não é questão de acepção, isso é uma coisa natural, onde que a gente vê as pessoas que são amadas, e é fácil de ser amadas. Então, isso contribui, isso faz com que as coisas avancem de uma forma mais intensa na nossa vida. E pastor, como que eu posso reconhecer uma pessoa que é fácil de ser amada? Talvez você possa estar perguntando, como que eu faço para discernir, como que eu faço para reconhecer, como que a gente discerne, como que a gente acha essa pessoa que ela é fácil de ser amada? Não é difícil. Primeiro, pessoas fáceis de serem amadas são aquelas que são cheias de palavras de vida. Palavras de vida. Antes que você comece a tirar a pedra em mim, já passar a pessoa ser amada, então aquela que está lá só abraçando, só chorando, ou em outro sentido, né? A pessoa fácil de ser amada é aquela pessoa que saem palavras de vida dos seus lábios. Isso é ser uma pessoa amada, é fácil de ser amada. Pessoas cheias de palavras de vida, cheias de palavras de saúde, cheias de fé, sempre crendo no que a palavra de Deus nos fala. Isso é ser uma pessoa amada. Sempre crendo, pastor, mas tem pessoas que não, de vez em quando creem. A maioria das pessoas na igreja, tem umas que creem para algumas áreas e outras que não creem. Creem dependendo, eu não me canso de falar, creem quando o vento está a favor da vida dela. Quando o vento é contrário, ela já deixa de crer. Então, pessoa fácil de ser amada é uma pessoa que sempre tem palavras de vida. Não importa o momento, não importa a situação, ela está sempre com palavras de vida, palavras de saúde, sempre manifestando fé, sempre crendo na palavra. Mesmo passando por dificuldades, não pensa em desistir. Ela está passando pelas dificuldades, como a Bíblia diz, ainda que ela passa pelo fogo, ainda que ela passa pelas águas, ainda que ela possa passar pelo vale da sombra da morte, mas ela não desiste. Ela não desiste, isso é uma pessoa fácil de ser amada. Ela não desiste diante dos problemas, das dificuldades. Hoje a gente vive uma geração, ou seja, principalmente quando se trata de matrimônio, quando se trata de casamento, as estatísticas hoje, ou seja, se o casamento chegar a passar do primeiro ano, já tem que soltar foguete.
Já tem que soltar fogos. Por quê, pastor? Porque as pessoas elas não enfrentam as dificuldades que elas vão enfrentar no casamento. É mais fácil cada um deixar ir para um lado e para o outro, ou seja, viver a vida, do que passar por aquela dificuldade. Ontem eu fiz uma cerimônia de cremação de uma senhora ali, 41 anos casada, e mais 2 em namoro, 43. Ela, o marido faleceu ali na cerimônia de cremação. E conversando o testemunho de uma pessoa, talvez que nem conhecer Jesus, mas dizendo: pastor, todos os dias, se alguma coisa acontecia entre ele, a gente não conseguia dormir sem um não pedir perdão ou desculpa para o outro. 41 anos, amando, 41 anos, ou seja, né, reconhecendo que um precisava do outro. Então, isso me chama a atenção, porque uma pessoa fácil de ser amada é aquela pessoa que enfrenta os obstáculos. Ela não pensa, ela não está, mesmo que venha um pensamento, lógico, o pensamento a gente não tem como evitar. Eu sempre digo, o pensamento não tem como evitar, o pensamento vem. A questão é eu aceitar, deixar ele assentar esse pensamento. É a história da andorinha, eu não posso impedir dela sobrevoar a minha cabeça, o que eu tenho que impedir é ela fazer um ninho. E isso é a minha parte. Então o pensamento ele vem, mas porque eu entendo quem eu sou em Cristo Jesus, eu detono esse pensamento, eu deleto esse pensamento, eu anulo esse pensamento. Então, pessoas que, como muitas vezes enfrentamos tribulações, mas não deixam de manifestar a sua fé. Isso é uma pessoa fácil de ser amada. Ela passa por tribulações, ela enfrenta tribulações, mas ela não deixa de manifestar a sua fé. Ela está lá crendo, ela está lá continuando firme, inabalável, porque a casa dela está construída sobre a rocha. Não é aquela que construiu sobre a areia, mas ela construiu sobre a rocha. E mesmo na rocha, a tempestade vem, o vento vem com força, ele vem violento, ele bate, ele sacode, mas a casa permanece de pé. Ela permanece de pé, porque essa pessoa, ela sabe quem ela é em Cristo Jesus. Então uma pessoa fácil de ser amada é isso. Ela não se deixa, ou seja, mesmo enfrentando as tribulações, mas não deixa de manifestar a sua fé. Ela não deixa de amar, de celebrar, de adorar, de orar, sabendo que Deus é por ela. Ela não para. Quantas pessoas que eu já me deparei, quando ela sofreu entre aspas, ela está vivendo uma situação difícil, a primeira coisa, ela já quer deixar o quê? Deixa da palavra, deixa da oração, deixa da celebração, deixa da adoração, deixa do momento da generosidade, tudo por causa de um momento que ela está vivendo. Em outras palavras, ela não entendeu nada ainda do que Cristo fez na vida dela. Porque a primeira coisa é que nem, às vezes a gente ouve assim, os pais, o filho aprontou alguma coisa no colégio, isso, aquilo, a primeira coisa que o pai vai tirar, não vou te levar para a escolinha bíblica. Mas qual o tratamento que essa criança está levando? A primeira coisa que o pai faz é impedir que ela continue talvez sendo restaurada, restituída e assim por diante. Ele faz aquilo, vai tirar o que? O principal na vida dela, ele vai impedir. Então, ou seja, quantas pessoas enfrentando, e essa pessoa, que ela é fácil de ser amada, ela não deixa de amar, ela não deixa de celebrar, ela não deixa de adorar, ela sabe que Deus é por ela. E talvez você já se perguntou alguma vez se você é uma pessoa fácil de ser amada? Já se fez essa pergunta? Importante fazer. Nós estamos falando de reflexão, uma reflexão do meu testemunho. Será que eu já me perguntei, eu sou uma pessoa fácil de ser amada? Não precisa responder para mim, não, é só para você. Cada um, eu sou uma pessoa fácil de ser amada? Eu preciso fazer essa pergunta. Isso é importante para a minha vida. Ou será que eu sou daqueles que sempre é tolerado pelos outros? Será que os irmãos precisam se esforçar para me amar? Cada 3 palavras que saem da minha boca, será que se aproveita uma palavra?
São só, conforme é o título da mensagem, uma reflexão sobre o meu testemunho. Gaio, ele era uma pessoa fácil de ser amado. Versículo 2 diz que ele era uma pessoa cheia de saúde e vitalidade espiritual. Quando ele está falando lá que ele está orando para que Gaio tenha saúde física, como vai bem a sua alma, então João não tinha dúvida quanto ao testemunho de João, de Gaio. João não tinha dúvida sobre o testemunho, ou seja, ele diz: eu oro para que você tenha saúde, ele falando da saúde física, prosperidade, ele diz como vai bem a sua alma, e a sua alma ali é o seu espírito, como também está relacionado então também a parte emocional, mas também é o seu espírito. Então, ou seja, aquilo que dizia respeito à vida dele com Deus, não era difícil de discernir, porque João deixa bem claro como vai bem a sua alma, como vai bem o seu testemunho. Então eu creio que o apóstolo João, ele fala para Gaio que ele está orando por ele, por saúde física, prosperidade, pois ele ora, ele era uma pessoa importante, ele era um diferencial nessa obra, não que os demais eles não fossem, mas ele era diferente. Versículo 2, ele diz: oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, dentro desse contexto aqui, falando sobre Gaio, de ser uma pessoa amada, João, ele destaca a importância para a saúde física e a saúde financeira, pois a saúde emocional, ela estava, no caso aqui de Gaio, estava bem resolvida, mas ele está orando para a saúde física e a saúde financeira. Então, muito mais do que saúde física, muito mais do que dinheiro no bolso, ele era cheio de vida espiritual. Esse era o testemunho de Gaio. Então, ele era uma pessoa próspera, pastor próspero, sim. Prosperidade, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. É a vontade de Deus, uma vida próspera, saudável fisicamente. E quando se trata de prosperidade, não está se tratando, ou seja, de abundância, mas de não ter falta, de não termos falta na nossa vida. Então não precisamos e jamais devemos nos conformar com a miséria, com a escassez ou com doenças e enfermidades. Infelizmente, muitas pessoas na igreja convivem com a pobreza, com a miséria, com a doença, como se fosse a vontade de Deus para as suas vidas. Pessoas como que se fizesse um voto, voto para ficar vivendo na miséria, um voto para viver doente, ou seja, o tempo todo da sua vida. E a palavra de Deus, ela deixa muito clara em relação à vontade de Deus, que essa não é a vontade de Deus para a igreja. Muitos dizem que é a cruz que eles devem carregar, mas isso não vem de Deus. Se essa fosse a vontade de Deus, logo o apóstolo João, ele não teria dito: faço voto, quer dizer, o meu desejo é que você tenha boa saúde e seja uma vida próspera. Esse ele deixa bem claro: eu faço voto, é o meu desejo que você prospere, que você tenha saúde. E o apóstolo João ele está deixando claro que essa é a vontade de Deus para a nossa vida, para os seus filhos. Amém? Então nós podemos, como qualquer filho de Deus, passar por situações não agradáveis, com certeza. Isso faz parte da nossa caminhada, a gente pode passar. É como o deserto, quando Deus tira o povo do Egito, ele iria passar pelo deserto alguns dias, algumas semanas para entrar em Canaã, mas o povo decidiu ficar mais de 40 anos no deserto, por causa da incredulidade, porque eles não creram naquilo que Deus tinha para a vida deles. Então, deserto é uma passagem, tribulações são passagens, são momentos que nós enfrentamos. Então, como qualquer filho de Deus, nós passamos por tribulações, passamos por situações não agradáveis, mas jamais podemos permitir que elas venham nos definir. Não pode. Eu posso estar desempregado, mas eu não sou um desempregado. Essa é a diferença. Às vezes a pessoa: pastor, eu sou um desempregado, então eu nem vou orar, porque você já é, essa tua identidade, você já é. Não, eu posso estar. Eu fui, o meu contrato com aquela empresa ou naquele lugar se encerrou. Então, nesse momento eu estou desempregado, mas eu não sou um desempregado.
Eu não sou um malandro, eu não sou aquela pessoa que não tem desejo de trabalhar. Eu estou nesse momento. Eu estou neste momento com um sintoma gripal, mas eu não sou uma pessoa doente. Eu não sou. Ah, pastor, mas eu tenho um diagnóstico de câncer, eu tenho um diagnóstico de AIDS, eu tenho um diagnóstico sei lá do quê. Ok, você tem um diagnóstico, mas você não é aquilo que o diagnóstico está dizendo. Você está passando, ou seja, aquilo não faz parte da sua vida. Aquilo pode ter chego no seu corpo, pode ter chego na sua alma, mas não faz parte da sua vida. Então isso é bem diferente. Isso é muito diferente. Qualquer filho pode estar passando por uma luta, passando por uma dificuldade, passando, como na nossa linguagem, por um perrengue, mas aquilo é uma passagem, aquilo não é a vida dele, aquilo não define esta pessoa. Então ele pode estar enfrentando um problema financeiro, mas ele não é um miserável. Pastor, hoje eu estou sem dinheiro nenhum, então quer dizer que eu sou um miserável? Não, você está passando por um momento difícil na área financeira, mas você não é um miserável. Você é filho do Deus Todo-Poderoso, você é herdeiro do mundo, você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Então não tem co-herdeiro de Cristo miserável. Não existe. E que nesse novo ano, na nossa vida, a gente possa verdadeiramente se render àquilo que a palavra de Deus nos fala. Aquilo que o pastor Márcio ele já usou no exemplo, na abertura, leu aqueles, só os tópicos daqueles versículos, falando daquilo que nós somos. Amém? Então nesse ano, nesse novo ano, que a gente possa verdadeiramente se render ao que, pastor? A palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus é bem claro, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E o que ela diz que nós somos, pastor? Que eu não sei o que eu sou ainda. Nós somos mais que vencedores, nós somos herdeiros de Deus, somos filhos amados, somos justificados, somos perdoados, somos povo santo, reis e sacerdotes, propriedade exclusiva de Deus e muito mais. É isso que nós somos. Nós temos o que ela diz que nós temos. Pastor, o que a Bíblia diz que eu tenho, pastor, que eu não sei? Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos poder e autoridade para reinar em vida. São alguns exemplos do que nós temos, meus irmãos, o que a Bíblia diz que nós temos, e nós podemos o que ela diz que nós podemos, amém? Nós podemos dizer a esse monte, a esse problema, essa dificuldade, ergue-te e seja lançado no mar. É isso que nós podemos, como a Bíblia diz, nós podemos dizer ao mar, aquieta-te e vento cessa. Podemos fazer maravilhas através do Espírito Santo, podemos fazer maravilhas através da palavra de Deus em nós, podemos ligar na terra o que vai ser ligado no céu, desligar na terra o que vai ser desligado no céu, podemos abrir, podemos fechar, só depende de nós. Mas é isso que a Bíblia diz que nós podemos e muito mais. Eu tenho que me render àquilo que a Bíblia está dizendo. Se eu ainda não estiver vivendo o que a Bíblia, ou seja, o que é a vontade de Deus para a minha vida, eu tenho que orar e declarar que eu serei. Amém? É como cantar música, como louvar a Deus. Você está louvando, está adorando aqui você está cantando uma música, Espírito Santo, eu te amo, e na verdade você não ama. Mas quando você está cantando, Espírito Santo, me ajuda, eu quero amar mais, quero ser mais cheio, eu ainda não cheguei, mas eu quero mais de ti. Mas o cara nem tinha vontade de vir no culto, e canta mais de ti, mas ele não quer, é mentira, é hipocrisia, mas ele está cantando. Mas a hora que você começar a cantar mais de ti, Espírito Santo, eu já sou perdoado, me ajuda a querer mais de ti, a desejar mais de ti, amo a tua palavra. Cantar, amar a palavra, mas passa a semana inteira sem meditar na palavra, ele não ama a palavra, não ama. Mas o Espírito Santo me ajuda a amar a palavra, me ajuda a querer comer essa palavra, a me deleitar nessa palavra. Então a gente ouve muito nos nossos dias sobre o cuidado com a nossa saúde física, e que eu creio que tem a sua real, ou seja, tem a sua importância,
Agora, quem não quer uma boa saúde física? Eu não tenho dúvida alguma que a saúde física ela é importante, mas nós também temos uma saúde espiritual. Eu tenho uma vida espiritual. Eu tenho uma vida espiritual, não tenho só meu físico. Eu sempre, cada cerimônia de cremação ou sepultamento, cada uma delas eu sempre deixo claro, nós somos formados corpo, alma e espíritos. Corpo, alma, espíritos. O que é sepultado, o que é cremado é o corpo. O espírito e a alma já foram para o lugar que Deus, ou seja, preparou, para o lugar que ela decidiu em vida. Ela decidiu, pastor, como que a pessoa decide em vida? Sim, ela decide para o céu ou para o inferno em vida. Lá no forno, quando estiver cremando ali, ai meu Deus do céu, não dá. É em vida. Pastor, mas como que o camarada ele decide em vida? Decide se ele crê em Jesus ou não. Lá no momento ali assim é só corpo. Mas a alma, o espírito, eu sempre deixo claro, se terminar, pastor, graças a Deus termina tudo ali. Não, ali não termina nada, ali é o início. Como assim, pastor, o início? Ele viveu 70 anos, 65, ele viveu, ou seja, nessa terra, mas ele tem uma eternidade pela frente. Existe uma eternidade com Deus ou sem Deus. E essa eternidade com Deus ou sem Deus sou eu que decido aonde que eu quero passar. E quando é que chega essa decisão? Em vida, eu faço em vida. Eu decido por Cristo ou não. E as pessoas, eu quero ir para o céu. Como, pastor, eu quero ir para o céu quando morrer, mas você crê em Deus? Não, a pessoa não crê. Eu tive esse testemunho nesse final de semana, a pessoa deixar bem claro, por que dar graças a Deus? Às vezes a pessoa acha que a gente não ouve isso, a gente ouve. Não crê. Mas espera quando partir chegar lá, não vai. É uma decisão em vida. Eu tenho que decidir em vida. A vida física e a vida espiritual. E essa também eu creio que precisa ser muito bem saudável. E a gente pode fazer um paralelo entre a saúde física e a espiritual, nos quesitos principais. Primeiro vem o que? Uma boa alimentação. Porque uma má alimentação, com certeza, pode trazer malefícios para o corpo. Uma boa alimentação é o básico, pastor, mas não sou uma pessoa muito rica e tal, mas uma boa alimentação, ou seja, naquilo que você pode, é importante, vai trazer benefício. Isso faz lembrar o que a palavra de Deus nos diz em Mateus 4, quando eu estava preparando, o próprio Jesus já deixou bem claro esse texto, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão, nem só de bens, nem só de dinheiro, nem só de fama, nem só de sexo, nem só dessas coisas que a gente vê de televisão, nem só de internet, nem só de Instagram, nem só de Facebook, nem só de WhatsApp, nem só das mídias sociais viverá o homem, mas de toda palavra que sai o quê? Da boca de Deus. Foi o próprio Jesus falando isso aqui. Jesus ensina que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está ensinando que existem dois tipos de alimento que nutrem o nosso ser, o ser humano, o natural e o espiritual. O natural para o físico, o espiritual para o espírito. E a pessoa vive de acordo com a palavra que sai da boca dela. João 6, versículo 63, que diz o próprio Jesus, o espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. As palavras que eu disse são espírito e vida. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem. A fé vem. Pastor, ora para mim ter fé. A fé, ela vem. Eu não adianta, eu posso orar por você, mas você não vai receber, porque a fé vem. E ela vem como, pastor? Ela vem, conforme diz a Bíblia, por se ouvir, e se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Fé não vem pela mensagem, ou seja, a palavra de Deus. Fé vem sobre a mensagem de Cristo.
Preste atenção como você quer ter fé na sua vida. Pastor, eu estou lendo Deuteronômio, Levítico, olha assim, e a minha fé está esvaziando-se. Ou seja, sim, porque pela lei não vem fé. A fé vem pela mensagem de Cristo. Quando eu me rendo à mensagem de Cristo, eu estou me enchendo de fé. Se eu me render à palavra da lei, ou seja, nem fé eu tenho. Então precisa prestar atenção com qual palavra que você está ouvindo. Pastor, eu estou cada vez ouvindo mais e cada vez menos eu creio em Deus. Você está ouvindo lei, você está ouvindo desgraça, você está ouvindo morte, você está ouvindo o ministério da morte. Você não está ouvindo o ministério de Cristo. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Salmo 119, versículo 3, como são, ou seja, aqui diz, como são, Salmo 119, versículo 103, não está ali, mas eu já passei, está aqui, como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Salmo 19, versículo 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Você pode aplaudir a Deus pela palavra dele? Para mim, ter uma boa saúde espiritual, tem que me alimentar da palavra de Deus diariamente. Pois o próprio Jesus ensina que sobre o pão nosso de cada dia. Pão nosso. Palavra, ou seja, de Deus, no sentido, a palavra que sai da boca de Deus. Depois, uma boa saúde, um bom exercício físico. 1 Timóteo 4, versículo 8. Veja que nós estamos falando de saúde espiritual e saúde espiritual. Física e espiritual. O exercício físico é de pouco proveito. Quanto tem o proveito o exercício físico que Paulo já falava para Timóteo aqui? Nada contra os caras que estão fazendo academia, está tudo certo. Mas ele está dizendo aqui, o exercício físico é de pouco proveito. Mas tem proveito. É de pouco, mas tem proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Presente e futuro. Na Bíblia Viva diz, o exercício corporal é bom, porém o exercício espiritual é muito mais importante. É um revigorante para tudo que você faz. Portanto, exercite-se espiritualmente e empenhe-se em ser um cristão cada vez melhor, porque isso ajudará não só agora, nesta vida, mas também na vida futura. Essa é a mensagem, a linguagem da Bíblia Viva. Então ele está dizendo aqui, o exercício corporal é bom, porém o exercício espiritual, ele é muito mais importante. E essa é a verdade e todo mundo deve aceitá-la, versículo 9. Então o exercício físico, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo que tem os seus benefícios. E ele está chamando a atenção para não idolatrar o corpo. A gente, quando lê um texto desse, tem que voltar lá no contexto que ele está falando. Está falando lá, usando o exemplo de Roma. Ele está usando o exemplo das pessoas que cultuavam o que? O corpo. Era aquelas pessoas que estavam, ou seja, focadas, ou seja, para que o corpo dela fosse idolatrado. Você vai em alguns lugares, está lá no lugar, numa academia, tem lá o que? Um ser humano, um homem lá, e totalmente focado, ou seja, para idolatrar aqueles, e o cara fica lá no, meu Deus do céu, quando eu chegar naqueles músculos, quando eu chegar naquelas coxas, quando meu bíceps, quando meu tríceps, quando não sei o que, ele está focado naquilo, porque aquilo atrai. Então Paulo está chamando a atenção de Timóteo por causa daquele cenário que eles viviam, os romanos, o povo ali, ele idolatrava o corpo. E faziam de tudo, ou seja, para chamar a atenção. Então Paulo está dizendo, o exercício físico tem o seu valor, não é errado, mas o foco errado é idolatrar, porque o corpo, ou seja, quando eu passo lá, vejo aquele forno, vejo o que sai dali daquela pessoa que foi ali cremada, e vê o cenário que sai ali, você fica, mas aquele corpo virou aquilo. Só que o que estava naquele corpo não, aquilo saiu. Aquilo voltou para Deus ou não. Então por isso Paulo está dizendo, tem o espiritual, o foco aqui, ele é muito mais, por quê? Porque ele não para aqui nessa terra, mas ele é eterno, tem o seu valor.
Orar é um exercício espiritual. Meditar na palavra da mesma forma. Ser generoso é uma outra forma de a gente se exercitar espiritualmente. Depois, para uma boa saúde, é importante uma boa o quê? Higiene. Alimentação, exercício e uma boa higiene. São, ou seja, bem claro, e a gente sabe que o mundo, ele jaz no maligno, as suas obras, elas são más, elas são morte, isso não tem como mudar mesmo. A gente tem que entender, o mundo ele jaz no maligno, o mundo ele desce, em outras palavras, ladeira abaixo, ou seja, para a destruição, esse é o mundo. Então a gente tem que entender isso muito claro, a gente sabe disso, o mundo jaz no maligno, e a gente precisa estar atento para a gente não se alimentar, ou seja, ou alimentar demônios na nossa vida. Pastor, como que isso? Eu nunca esqueço, tem irmãos que eu falei há 30 anos atrás, esse exemplo, eles quando eu tenho encontro com eles, pastor, eu nunca me esqueço daquele dia que o senhor falou isso. O que eu falei? Me lembro, que nem eu não lembro. Ele deixa bem claro, mosca não posa, ou seja, em chapa quente, mosca não posa. Onde é que está escrito isso na Bíblia, pastor? Não está escrito na Bíblia, mas o exemplo é, ou seja, chapa quente, mosca não posa. Mosca é sinal de demônios, mosca é sinal de sujeira, mosca é sinal de falta de higiene, em outras palavras assim. Então, ou seja, uma pessoa que ela está bem espiritualmente não tem lugar para demônio. Demônio ele tenta de um lado e de outro, mas ele não consegue, porque ele não tem parte, ele não tem brecha, ele não consegue, porque aquela pessoa ela tem uma vida, ou seja, pautada na palavra dele. Então uma boa higiene espiritual significa o quê? Você está se lavando na palavra, Deus está buscando na palavra, Deus ele precisa cada vez mais se guardar da sujeira desse mundo, meus irmãos, o mundo ele está de ladeira abaixo, ou seja, nós sabemos que nós vivemos nesse mundo e o mundo nos cerca, e nos cerca com o quê? Nos cerca com sujeira, nos cerca com situações que querem nos enredar para aquele caminho. Então, para ter uma boa saúde espiritual, eu tenho que me guardar da sujeira. Qual sujeira? A sujeira do mundo. A mesma questão na saúde física, eu tenho que me guardar da sujeira, ou seja, daquilo que eu estou em contato, para que aquilo não me cause um dano no meu corpo físico. Então, a gente precisa mais e mais nos guardar da sujeira desse mundo, pois isso vai ser saúde para a nossa vida. E depois em quarto lugar, um bom sono também é saúde para o nosso físico. Isso é constatado, a pessoa que tem tantas horas X para dormir, assim, isso faz bem para o corpo físico. Agora, também fala de um descanso, e o salmista ele nos diz, em paz eu me deito e logo eu pego no sono. A nossa vida espiritual ela é desfrutada quando a gente aprende o quê? A descansar. Quando eu aprender a descansar, meu irmão, para a gente encerrar, deixa eu ver, está aqui no meu cronômetro, para a gente encerrar, uma boa vida espiritual, na verdade pode ser ótima a vida espiritual, é a partir do momento que eu aprender a descansar. E esse descansar não é viver uma vida relaxada, como o pastor já está chamando que a gente tem que ser relaxado, agora preguiçoso e não. Não, o descansar é descansar na palavra de Deus. Em paz eu me deito e logo pego no sono. Por que ele deita em paz? Em paz porque ele sabe que quem guarda a vida dele é Deus. Não, pastor, mas se um bandido entrar, mas se um ladrão... mas se eu sair de casa hoje, vai que eu bato o carro, vai que me roube, vai que me assalte, vai que... Não, em paz eu me deito e logo eu pego no sono, ou seja, ele está descansando no que? Na palavra de Deus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada vai me acontecer. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Nenhuma seta que voa durante o dia, nenhuma praga durante a noite vai chegar na minha tenda, vai chegar na minha casa, e assim por diante, ou seja, ele descansa na palavra de Deus. Ele descansa naquilo que a Bíblia está dizendo. Então ele deixa muito claro isso. Quando eu entendo o que é fé, logo eu descanso nas promessas de Deus. As pessoas estão tão preocupadas com o que vai acontecer com o mundo, que ela esquece de se descansar na palavra de Deus. Nós não temos nada a ver com o mundo. A nossa pátria é celestial. Não, pastor, mas é que você tem ouvido o quê? A mensagem de Cristo ou a mensagem do mundo?
A mensagem do mundo não vai te trazer descanso, ela não vai te trazer paz, ela vai te trazer angústia, dor, sofrimento e assim por diante. Então eu preciso descansar na palavra de Deus. Sem esse descanso não tem saúde espiritual. A pessoa não tem saúde, pastor, mas não falta nenhum culto, não deixa de ser uma pessoa generosa, não falta no grupo familiar, faz ATM, faz isso, faz aquilo, faz tudo, mas não descansa na palavra de Deus, ela não tem saúde espiritual. Porque ela pode ser levada, de repente qualquer vento pode estar levando ela. Então ela precisa descansar, e esse descanso, meus irmãos, eu já falei algumas vezes, no livro de Hebreus fala muito claro, que esse descanso, o único lugar que está falando dele, ele deixa bem claro, quando se trata de esforço, porque na graça é receber o que Deus fez, não é pelo meu esforço, mas o único lugar que a Bíblia está falando em Hebreus que eu tenho que me esforçar, é me esforçar para entrar no descanso. Para descansar tem que se esforçar. Se eu não me esforçar para descansar, eu não descanso. E esforço, aí entra no sentido aqui, não é no meu braço, não é na minha força, ou seja, mas me esforçar, ou seja, por aquilo que a palavra de Deus está dizendo. A palavra diz isso, eu me rendo à palavra dele. Isso é se esforçar para entrar no descanso. O único lugar que você vai encontrar no Novo Testamento falando de esforço é nesse texto de Hebreus. E é o esforço para descansar. Se você não se esforçar para descansar, você não descansa. E sem descanso, a pessoa ela pode estar muito bem hoje, mas passou uma noite mal dormida, no outro dia, a coisa parece que não vai, a coisa parece que está... aquela coisa toda esquisita na vida da pessoa. Eu sou doador de plaqueta, todo mês estou lá doando e tem uma das questões que tem que assinalar, você teve uma boa noite de sono? Porque se eu não tive uma boa noite de sono, vai influenciar nas minhas plaquetas, e a pessoa que pode receber, ela pode até talvez morrer. Então, tudo influencia, ou seja, se eu não entender o que a palavra diz para me render, se eu não esforçar para me descansar na palavra, a minha vida espiritual ela não vai. Entra ano e sai ano e continua sendo a mesma pessoa. Por quê? Porque ele não descansa. Vem um diagnóstico, vem um resultados, vem uma notícia, os cabelos já ficam de pé, já parece que o chão já saiu, parece que tudo já desabou, porque a primeira coisa foi a parte emocional, ou seja, e a palavra ficou de lado. Então tem que descansar, e esse descansar é um esforço. Então Paulo ele mostra muito claro, João ele mostra muito claro que ele faz voto para que Gaio ele tenha boa saúde física, como vai bem a alma dele. Então, um paralelo, uma boa saúde física, mas uma boa saúde espiritual. A saúde física, com certeza, é vontade de Deus, como a saúde espiritual. Só que, por mais que eu tenha uma saúde física perfeita, se a trombeta não soar, vai chegar um momento que o corpo vai partir, vai ficar. Mas o meu espírito, ele vai com Deus. O meu espírito vai para o lugar que Jesus, ele foi preparar. O melhor lugar que o ser humano, ou seja, um ser lavado no sangue do Cordeiro vai poder estar, que é nas moradas celestiais. Amém? Você pode aplaudir Jesus Cristo pela palavra dele. Obrigado, Jesus. Obrigado, papai. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Glória a Deus. A igreja com seus olhos fechados. Quero fazer um convite a você que está presente, nos visitando, e até aqueles que nos assistem também pela internet. Talvez você possa pensar, pastor, eu quero que a minha vida, ela possa ter uma mudança. E por anos eu tenho sofrido, por anos eu tenho buscado, por anos eu tenho pensado em desistir da vida, no casamento, da família, em todas as áreas, porque eu não consigo ver uma luz para a minha vida, eu não consigo ver uma solução para o meu problema. Parece que tudo desabou sobre a minha vida, parece que não tem mais solução para mim. Quero te dizer que Jesus Cristo, ele te trouxe aqui nessa noite, porque ele é a solução para a sua vida.
Ele é a solução para a sua vida, Ele é a solução para a sua casa, Ele é a solução para a sua família, Ele é a solução para a sua vida matrimonial, Ele é a solução para a sua vida financeira, Ele é a solução para a sua vida, ou seja, a sua saúde física. Jesus Cristo, Ele veio. O Pai amou o mundo, e quando Ele diz amou o mundo, Ele está se referindo à minha vida, à sua vida. Ele nos amou antes de nós existirmos, Ele já nos amou, e Ele decidiu entregar o melhor que Ele tinha. O melhor que Ele tinha era o Jesus Cristo, o único Filho que Ele tinha, o unigênito. Ele decidiu entregar pela minha vida e pela sua vida, para que nós pudéssemos ter vida verdadeira, e não só uma vida física abençoada, mas uma vida espiritual. Pastor, o que eu preciso fazer para que Jesus faça parte da minha vida? É muito simples. Basta, em primeiro lugar, você querer Jesus Cristo, você dar uma oportunidade para Jesus, que sofreu naquela cruz, que pagou pelos nossos pecados. Dá uma oportunidade a Ele, para Ele fazer parte da sua vida, para que Ele possa fazer morada na sua vida, para que Ele possa entrar. Ele jamais vai deixar a sua vida. Esse foi o preço, Ele pagou para que te dar vida, e a vida em abundância. E Ele está aqui nessa noite e faz um convite para você. Você quer recebê-lo? Você quer decidir entregar a sua vida a Jesus Cristo? Levante uma das suas mãos onde você estiver. Nós queremos, como igreja, lá já temos 3 mãos levantadas. A igreja, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Temos mais alguém? Lá temos mais alguém? Temos mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Levante uma das suas mãos onde você estiver. Nós, igreja, vamos nos alegrar muito de poder orar com você, de poder entregar a sua vida a Deus. Temos mais alguém? Eu quero fazer o convite então para essas pessoas virem aqui na frente, por gentileza. Deixe o seu lugar ali, por gentileza. Os pastores vão estar aqui para receber você. Vem aqui, você que levantou a sua mão, não tenha vergonha nesse momento de vir. É um momento diante de Deus, diante dos homens. Venha à frente. Se você, pastor, eu não levantei a minha mão, mas eu quero vir, venha. Você vai ser bem recebido. Pastor Sandro vai estar aqui fazendo uma oração com você. Amém, glória a Deus. Que ótimo que vocês tomaram essa decisão. A palavra de Deus é clara, né? Quando nos diz que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos dele. E a palavra de Deus diz que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, essa mesma vida ela é transformada, ela é mudada através desse poder maravilhoso que há em Cristo Jesus. Por isso eu quero pedir uma gentileza a vocês. Eu quero fazer uma oração. Eu quero que você repita essa oração comigo, mas não repita somente com a sua boca, repita também com o seu coração. Creia em Jesus, creia que Ele está aqui, mas acima de tudo, Ele vai estar sobre a sua vida. O Espírito de Deus estará contigo, e Ele te fará compreender este grande e maravilhoso amor de Cristo. Amém? Amém. Repita comigo, por gentileza, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que vieste em carne e morreste na cruz para me salvar. Me arrependo dos meus pecados e reconheço que só em Ti, Jesus, eu tenho a salvação da minha alma. Senhor Jesus, a partir de hoje, Tu és o Senhor e o Salvador da minha vida. Amém. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para que no dia do Senhor eu seja achado escrito nele, para a glória de Deus Pai. Amém. 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 Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero pedir uma gentileza a vocês. Só um instante. Deem meia volta, olhem para a igreja. Nós queremos dizer algo a vocês.
Nós queremos dizer a vocês: sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Nós amamos vocês. Nós amamos em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Aleluia. Glória a Deus.